Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Mais uma manhã, graças a Deus, aprove ao Senhor que estivéssemos aqui reunidos. Temos vindo numa sequência falando a respeito do casamento. Já tivemos 2 vídeos passados, onde nós discorremos alguns temas. Esteve conosco o pastor Cristiane e a pastora Rosiane Bechelli. Foram discorrendo o tema a respeito do casamento, o que acontece com o desgaste diário que leva ao divórcio. Depois falamos também sobre as consequências após o divórcio. E hoje está conosco uma convidada muito querida, líder também, antecedendo. Nós somos aqui membros da congregação da IPR de Vila Xavier, congregação da Vila Ribeiro, da Presbiteriana Renovada, aqui da cidade de Assis. E estará conosco nessa manhã trazendo um tema muito interessante, um tema peculiar. Eu peço para que você dê uma forte atenção, porque é uma chave que vira o relacionamento entre homens e mulheres. Eu gostaria de convidar nessa manhã a Cláudia Amorim, que vai estar falando com vocês sobre a sexualidade do casal à luz da Bíblia. Receba, porque eu tenho certeza que essa mensagem trará para nós um norte, uma direção de como melhorarmos o nosso relacionamento conjugal e assim cumprindo o propósito do nosso Senhor. Amém? Vamos recebê-la então. Paz do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui nessa manhã para estar compartilhando uma palavra com todos vocês que têm acompanhado esses vídeos. Eu creio que esses vídeos têm sido bênção, né? O propósito é abençoar realmente as famílias, né? Nesse decorrer de vídeos sobre casamento, um tema tão importante nos nossos dias, né? Na atualidade que estamos vivendo, né? Temos visto como a família tem sido atacada, né? E o Senhor, Ele tem tudo na sua palavra para nos orientar, para nos fazer triunfar no nosso casamento também nesse tempo. E assim como a evangelista Lisa falou, hoje nós falaremos sobre sexualidade do casal à luz da Bíblia. Amém? Eu vou estar trazendo com vocês alguns versículos para que a gente possa estar meditando e vendo qual é realmente a vontade do Senhor para o casal. Eu quero começar falando de um versículo que está logo ali no início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Então aqui nesse versículo que nós lemos, nós podemos já entender que é uma ordenância do Senhor. A ordenância do Senhor sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Então é uma ordenância do nosso Deus, a multiplicação. A multiplicação, ela vem através do ato sexual e esse versículo frisa bem, e Deus os abençoou. Então nós temos que entender, a primeira verdade que nós precisamos entender é que o sexo no casamento é uma bênção do Senhor. Ele é uma bênção que foi dado aos casais. Então você precisa entender essa verdade. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, esse versículo vem falar sobre uma unidade, dois que se tornam um. Isso é dado também, esse mistério, né? Ele é dado também através do ato sexual. Então, olha, esses versículos de Gênesis já vem afirmando para nós que o sexo é um presente do Senhor, o sexo é um presente de Deus para os casais. Mas em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, a Bíblia vai falar assim. Eu quero que lê esse versículo aqui com bastante atenção, porque ele é bastante importante para a vida conjugal. Diz assim: Mas uma vez
que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se por intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então, mais uma vez, a Bíblia orienta a respeito da sexualidade do casal. Então, nós temos que ver essa área, a sexualidade do casal, com muito zelo, com muito cuidado, né? Sabendo que é uma ordenança do Senhor. E o sexo no casamento é um pilar muito importante dentro do nosso casamento. Então, isso tem que ser olhado com zelo, com cuidado. 1 Coríntios diz que nós não podemos, o nosso corpo depois do casamento não pertence mais a nós, mas ao nosso marido. E assim, da forma que do nosso marido não pertence mais a ele. Não privem-se um ao outro. Por que não privem-se um ao outro? Para que, a Bíblia é clara, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Então, é uma ordenança do Senhor que nós tenhamos uma vida sexual saudável dentro do casamento. Então, todos esses versículos que foram citados aqui nessa manhã é para que a gente possa entender que o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção de Deus, ele é bíblico, ele é uma bênção, ele é um presente do Senhor para todos os casais. Então, nós precisamos entender isso e não se privar desse presente do Senhor. É claro que nós entendemos que muitas coisas podem acontecer no decorrer, né, do casamento, muitas coisas podem acontecer, mas sempre tratar cada uma dessas coisas com zelo. Então, queridos, a Bíblia fala: não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo. Olha como que a palavra de Deus leva com tanta seriedade, né, o ato sexual dentro do casamento. Amém? Então, que nós possamos levar isso a sério. Existe uma frase de uma pessoa que eu admiro bastante no Brasil, que trata muito com casais, que diz assim: o sexo dentro do casamento é como um rio de águas cristalinas, mas fora do casamento é como um esgoto que contamina tudo que toca. Então, essa frase é do pastor Josué Gonçalves, né? E eu acredito que ele retrata muito bem essa verdade bíblica, né? O sexo dentro do casamento é como um rio de águas cristalinas, mas fora do casamento ele é como um esgoto que contamina tudo que toca. Então, o sexo dentro do casamento é bênção de Deus, né? Ele une o casal, ele abençoa o casal, ele abençoa a família. Mas existe um versículo que eu gostaria de trazer nesta manhã também, para que a gente meditasse um pouquinho a esse respeito, que é Gênesis 3:6. Que diz assim: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, nesse exato momento, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a Bíblia vai falar de quando o pecado, ele entrou no coração do homem, quando o pecado entrou no mundo, né? Então, nós temos que falar também sobre esse assunto. Por quê? Porque nós sabemos que a influência do pecado, ela entra também dentro do nosso casamento. E nós precisamos aprender a lidar com isso através da poderosa palavra do Senhor, né? Então, esse
esse versículo que eu acabei de ler fala sobre isso. Hebreus 13:4 diz: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então, olha só, o livro de Hebreus fala que nós temos que dar honra ao casamento. E como daremos honra ao nosso casamento? Mantendo pura a união conjugal. Então, se o pecado ele entrar dentro do nosso casamento, nós vamos trazer maldição para dentro da nossa casa, maldição para o nosso casamento, maldição para a nossa geração, para os nossos filhos. E não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor quer que nós sejamos felizes, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos plenos na nossa vida conjugal. E a palavra tem sabedoria para nos ensinar todas essas coisas. Então, muitas perguntas ocorrem quando a gente ensina pessoas a respeito da união, da sexualidade do casal. Perguntas como, por exemplo, vale tudo entre quatro paredes no casamento? Ou se houver concordância entre o casal, então eu não estou pecando? Né? Nós sabemos que quando um casal se une, ele leva consigo muitas vezes práticas pecaminosas que ele já tinha fora do casamento. E isso, quando entra dentro do casamento, essa pessoa talvez naturalmente continua nessas práticas pecaminosas e tem como base sexual aquilo que ele aprendeu lá fora. Mas não, nós quando entramos no casamento, uma instituição do Senhor, uma instituição feita pelo Senhor, idealizada pelo Senhor, existe um modelo também do Senhor para que a gente possa desfrutar essa bênção. Amém? Então, essas perguntas surgem, né, em aconselhamentos, né? Vale tudo entre quatro paredes? A resposta é que não. E não é porque há concordância entre o casal em alguma prática que isso pode ser dito como algo normal, como algo natural, né? Então nós temos que consultar a palavra de Deus para ver o que o Senhor tem ali na área sexual para o casal. Então Hebreus diz: mantenham pura a união conjugal de vocês, né? Pois Deus certamente julgará os impuros. Então, o casamento, ele também é feito para a proteção do casal, para a santificação do casal. O sexo dentro do casamento é bênção, né? Fora do casamento é pecado. Práticas ilícitas trazidas para dentro do nosso casamento, ainda que feita por marido e mulher, esposa e esposo, muitas dessas práticas são pecado. Às vezes a pessoa chega, assim como eu já falei, ela chega com práticas lá fora que antes era natural para ela, mas quando ela passa por um processo de conversão, digamos assim, vamos imaginar dessa forma, uma pessoa que passou por um processo de conversão, aí depois ela se casa, e aí ela vai para o ato sexual, e aí ela vai trazendo aquilo que ela sabe lá de fora para dentro do casamento. E às vezes isso traz um descompasso, isso traz um descontrole, começa a trazer um descompasso realmente entre a esposa e o marido. E aí, ao invés do casal ir buscar ajuda na palavra de Deus, ajuda com líderes, pastores, pessoas que estão aptas a aconselhamento, a própria palavra do Senhor, buscar uma saída em oração, pedindo a Deus uma sabedoria, uma luz para lidar com aquela situação que eles estão passando, muitas vezes o que acontece é que casais cristãos vão buscar subterfúgios mundanos e trazem isso para dentro dos seus casamentos.
subterfúgios mundanos, como por exemplo, pornografia, como por exemplo, vídeos pornográficos. Isso é comum. Às vezes nós vamos aconselhar pessoas e nós vemos que esses subterfúgios mundanos muitas vezes é trazido para dentro do casamento. Por quê? Porque está havendo um descompasso na área sexual, e a pessoa, ao invés de ir à luz da Bíblia, ao invés de aconselhar com pessoas sábias, piedosas nesses assuntos, elas vão através de coisas que elas tinham lá fora, que elas faziam lá fora, e isso vai trazendo sujeira, vai trazendo maldição para o casamento daquele casal, né? Acredite, essas coisas é algo que não tem fim, né? Nós escutamos histórias de pessoas que começaram a buscar estas coisas para trazer uma plenitude para a sua vida sexual, e a sua vida foi totalmente afundada, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus foi totalmente, naufragou totalmente. Por quê? Porque o leito conjugal, ele tem que ser santo, ele tem que ser puro, ele tem que estar dentro dos parâmetros bíblicos para nós. E o Senhor tem tudo isso para o nosso casamento, ele tem tudo isso para nós. Basta que a gente se proponha a buscar a vontade de Deus e trazer para a sexualidade dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Amém? Que o Senhor possa testificar isso aí ao seu coração. Então, é comum em aconselhamentos nós vemos casal cristão, porque tudo isso que eu estou falando aqui é conselhos à luz da palavra de Deus, conselhos à luz da palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre uma base cristã, sobre uma base bíblica, é o que nós temos como fé, é o que nós cremos, é o que o Senhor nos ensina para que a gente possa ter um relacionamento abençoado, um casamento abençoado. Amém? Então nós vemos subterfúgios na vida de muitos casais cristãos, subterfúgios mundanos para estar trazendo essa plenitude para a vida sexual do casal. E isso é um caminho sem volta. Nós não podemos buscar coisas pecaminosas para trazer plenitude e num casamento abençoado pelo Senhor. E outra, seja qualquer casamento. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, você ainda não é um cristão, não é uma pessoa que está exercendo a sua fé, mas independente de qualquer coisa, a pornografia, outras práticas que nós sempre ouvimos, né, ela traz maldição para o seu casamento, ela vai trazer destruição para o seu casamento. E aí a pessoa fala assim: o meu casamento, a minha vida sexual está sem graça, vamos assistir tal coisa, vamos acessar tal coisa, vamos buscar isso, vamos buscar aquilo, né? A minha esposa está concordando com isso, o meu marido está concordando com isso. Então nós pensamos assim: logo, se tiver concordância, então tudo bem, eu posso trazer esses subterfúgios mundanos para dentro do meu casamento. Mas isso é uma mentira. Nós temos visto muitos casamentos e a completa deriva por buscar esse tipo de coisa. E isso é um caminho sem volta. A pessoa começa vendo talvez ali um vídeo simples entre um homem e uma mulher para trazer um estímulo para a sua vida sexual, para o seu casamento. Daqui a pouco aquilo ali já não sacia mais, daqui a pouco ele quer ver, aquele casal está querendo ver duas mulheres, um homem, e isso caminha para um caminho sem volta. Acredite se quiser, isso é tão diabólico que pessoas que começaram entre aspas, né, numa simples, não existe uma simples pornografia, porque nós não podemos simplificar algo tão sério que tem destruído tantas vidas, não só casamentos, mas vidas pessoais realmente, né?
E isso, infelizmente, tem entrado dentro do casamento. Pessoas que começaram, a ver talvez um simples vídeo pornográfico, mas que isso foi se tornando uma coisa tão insaciável, porque a carne, quando ela é alimentada, ela é insaciável, daqui a pouco aquilo já não satisfaz mais, aí você começa a pensar assim, mas e se eu visse aquela outra coisa? Acredite se quiser, pessoas que começaram dessa forma, daqui a pouco estão buscando até vídeo de pedofilia na internet para satisfazer a sua falta de domínio próprio. E isso é a destruição total de um casamento, de uma pessoa. Então, nós não podemos brincar com o pecado. Nós cremos que o Senhor trouxe o casamento com uma infinidade de bênção para nós. Assim como todos aqueles versículos que nós falamos, multiplicai-vos, enchei a terra, unir-se a sua mulher e ambos serão uma só carne. Tudo isso são mandamentos do Senhor preciosíssimos. Por quê? Porque o Senhor tem bênção para nós. Então você precisa crer na palavra de Deus. E se porventura você tem passado por algum desses problemas, se o seu casamento enfrenta algum desses problemas, não aceite mais isso daqui para frente. Não aceite. Não aceite mais que o pecado esteja dentro do seu casamento. Dê um basta nisso hoje. Como que você vai fazer? Comece orando a Deus. Fala, Deus, não, eu não quero mais esse tipo de pecado dentro do meu casamento. Isso que nós estamos falando aqui é algo muito comum, infelizmente. E nós temos que alertar a todos aqueles que têm nos ouvido, para que isso é uma grande cilada. Daqui a pouco, ainda que tenha havido concordância entre o casal nessas práticas sexuais, isso não quer dizer que a bênção do Senhor está sobre a vida sexual desse casal. Isso precisa ter um fim o mais rápido possível. E o Senhor, Ele quer nos abençoar. Amém? Então, se nós queremos ter um casamento abençoado, uma vida sexual abençoada, nós precisamos prestar atenção se o pecado tem entrado dentro do nosso casamento. As práticas lá de trás têm entrado dentro do nosso casamento. E aqui, já caminhando para o final, eu quero deixar Salmo 127, capítulo 1, que diz assim: se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Nós cremos que o Senhor é que constrói a nossa família. Nós cremos que o Senhor é que constrói a nossa casa, o nosso casamento, O Senhor que edifica tudo isso. É Ele. Sem dúvida, o sexo é um pilar importante do casamento. E se esse pilar está sendo negligenciado, provavelmente o casamento vai ter problemas sérios. Assim como uma casa que um pilar está danificado, essa casa corre grande risco de desmoronar. Nós cremos sim que o sexo é um pilar importante do casamento, mas eu creio que o Senhor, Ele é o alicerce da nossa casa. Então, ainda que você esteja passando por um momento aí de deficiência na área sexual, seja por pecado, seja por talvez essa falta de constância sexual, falta de desejo, seja lá por falta do que for, a mornidão chegou aí no seu casamento, Você e seu marido já não têm tratado esta área com tanto zelo que ela merece. E seja pelo que for, você tem que lembrar que o Senhor é o nosso alicerce, que o Senhor constrói a casa novamente se for necessário, e que se Ele não construir a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho será em vão. Então, existem pilares sim, mas eu acredito que sustentando todos esses pilares está a palavra de Deus, está a presença do Senhor dentro do seu lar, dentro do seu casamento.
Amém? Então, que você não deixe de buscar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a instrução do Senhor para dentro do seu casamento. E eu creio que você terá uma vida sexual abençoada, que você terá um casamento abençoado em todas as áreas, família abençoada, filhos abençoados para a glória de Deus. Amém? Que você tenha um ótimo dia em nome do Senhor Jesus.